Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 13. Semana passada nós vimos no capítulo 13 até o versículo 15, um pouco mais acerca de Saul. Saul, aquele homem que foi pedido pelo povo para que reinasse sobre Israel, o próprio povo pediu este homem. Era um homem fraco, imprudente, não agia com discrição, também era ignorante e desqualificado para sua ocupação de rei de Israel. Ele havia reinado durante 2 anos quando convocou um exército permanente. Para a batalha, primeira, 330 mil homens se voluntariaram, mas ele decidiu ficar com apenas 3 mil. Ele foi precipitado e articulou uma ação militar, no mínimo questionável, onde mandou seu filho Jônatas atacar um poço avançado dos filisteus. E por que questionável? Talvez muito duvidoso, pois os filisteus ganharam um ódio a mais acerca do povo de Israel. Se tivesse feito dentro dos padrões de guerra da época aceitáveis, o texto não diria dessa maneira. Era também um homem supersticioso, religioso, que achava que o trazer a arca, o consultar o sacerdote, traria para ele a segurança que precisaria. Não porque ele acreditasse em Deus, no poder de Deus, mas sim no poder da superstição do objeto da qual ele consultava. Ele foi precipitado, ele foi arrogante, presunçoso, pois na iminência da grande batalha, da qual ele mesmo criou a confusão, ele não obedeceu à palavra de Deus que dizia que era para ele simplesmente esperar. Mas ele tomou a frente e fez o sacrifício no lugar do profeta, no lugar de Samuel. E por isso recebeu a justa punição, onde o Senhor Deus disse: você, Saul, e nem a sua descendência ficará com o trono para sempre. Eu colocarei um homem segundo o meu coração. Isso nós vimos semana passada, mas nós vimos que a bagunça que Saul fez foi tão grande, que o exército inimigo, vamos recapitular, vamos ler lá no capítulo 13, versículo 5. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 600.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Olha que exército espetacular, muito bem armado. E o exército de Saul, de Israel, versículo 15. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram 600. Que grande diferença. Mas paramos no versículo 15 da semana passada. E o texto que nós iremos retomar a partir do 16 até o 23, e entraremos, se o Senhor permitir, no capítulo 14 também. Mas a sensação, a impressão, realmente não é das melhores quando paramos a semana passada. Que situação que o povo estava? Um exército de milhares, talvez milhões de soldados, com armamento de ponta, contra 600 soldados de Israel e um rei totalmente inconstante. O que seria de Israel? Eu não sei se vocês tiveram curiosidade na casa de vocês de lerem ou desdobrar dessa história. Mas eu dei um spoiler no final do sermão que dizia que se tem como piorar, piora. Já ouviram falar da lei de Murphy? A lei de Murphy, o que ela diz? Se existe algo que pode dar errado, dará errado. Murphy era um engenheiro aeroespacial e ele criou essa teoria, né? E realmente, parece que Israel estava com a lei de Murphy sobre suas cabeças. Se estava ruim, poderia ficar pior. Por que nós vemos isso? Versículo 16. Saul e seu filho Jônatas
acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu ao acampamento filisteu em 3 divisões. Uma em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Então, semana passada nós deixamos o exército de Israel com o seu rei, Saul, um exército de 600 homens. Mas um exército totalmente despreparado, sem espada, sem lança, esperando um ataque de um exército de 3.000 tanques de guerra, com 6.000 condutores de tanque de guerra e com tantos soldados que era incontável o número. E tudo isso na unha, porque não tinha uma espada, não tinha uma lança. Que situação difícil o povo passou. Mas passou por quê? Porque eles não buscaram estar do lado de Deus. Eles não buscaram que Deus estivesse do seu lado. Recentemente, 1967, 51 anos atrás, do dia 5 a dia 10 de junho de 67, aconteceu uma grande guerra no Oriente. Foi chamada a Guerra dos 6 Dias. Por quê? Porque durou exatamente 6 dias. E nessa guerra estava de um lado Israel, Estado reconhecido, pós-guerra mundial, Segunda Guerra, aqueles que sobreviveram ao Holocausto, ali de Hitler, na Alemanha, na Polônia, nos arredores ali na região da Europa, eles foram para Israel. E ali foi constituído o Estado de Israel. Isso em 1945 terminou a Segunda Grande Guerra e acho que em 48, 49 se estabeleceu o Estado. Os professores de história aí me corrijam, pois eu não tenho essa anotação agora. Mas o fato é que em 1967, Egito, Síria, Jordânia e Iraque, com reforço do Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. 9. Todos os países árabes em volta de Israel lançaram um ataque sobre Israel. Ameaçaram, em primeiro lugar, Israel de um ataque iminente. E qual era a situação de Israel? 6 milhões de judeus haviam acabado de morrer nas câmaras de gás de Hitler. Um povo que não tinha poderio militar quase zero. Pouco poder militar. E, em contrapartida, os seus inimigos eram poderosos, estabelecidos há milhares de anos naquelas terras, e unidos 9 nações, 9 exércitos, contra um Israel desse tamanhinho, pequenino, teoricamente frágil. E no seminário, eu tive a oportunidade de ouvir um homem que estava naquela guerra, um senhorzinho já, seus cabelos muito brancos, no seminário deu uma palestra, e ele disse: eu estava lá.
Você pode consultar os livros de história, mas eu vou falar para vocês, alunos aqui do seminário, o que eu vi. E o que ele viu realmente condiz com os registros históricos, pelo menos com uma parte, porque o que ele falou para a gente foi muito mais impressionante. Segundo a história, no dia 5 de junho de 67, após ser ameaçado Israel por esses 9 países, Israel se viu numa situação de quê? De completa inferioridade militar, mas Israel clamou ao Senhor. E o Senhor direcionou Israel para se antecipar. E ali destruiu todas as bases aéreas egípcias. Em uma manhã, em 3 horas, mais de 95% dos aviões egípcios nem saíram do chão. Nem saíram do chão. Também nós vimos que a Jordânia, um dos países fortes que estavam unidos ao Egito para destruir Israel, e a palavra é essa, vamos entrar para eliminar o povo de Israel. No dia seguinte, ela trocou os códigos de alerta e por isso não pôde ser contactada pelos egípcios. Ou seja, também foi atacada de uma maneira impressionante. Os árabes, fortemente armados em Siquém, eles começaram a confundir os soldados de Israel, achando que eram soldados iraquianos. E quando o exército pequeno de Israel se aproximava, eles não imaginavam que um pequeno exército como aquele fosse o inimigo. Eles achavam que eram batalhões, destacamentos do Iraque. E só percebiam quando? Quando já andavam mais tempo. Israel entrava e acabava com esses exércitos. As tropas israelitas eram tão inferiores em número e equipamento, comparado à Síria, mas mesmo assim avançavam. E conforme avançavam, eles percebiam que as posições daqueles exércitos da Síria tinham sido abandonadas. Esse homem que deu a palestra para mim no seminário, para nós, lá os alunos, ele disse o seguinte: teve uma ocasião, dentro daqueles dias, que eles chegaram e havia até tanque russo, muito mal pintado, porque os árabes pintaram por cima do logo russo. Havia até equipamento russo naquela guerra. E quando eles chegaram para serem massacrados, morrerem para defender Israel, eles perceberam, não uma, mas várias vezes, que os tanques estavam ligados, com o motor funcionando, com munição, com armamento e a base vazia. Alguma coisa, alguém amedrontou esses postos de militares, esses militares de uma tal maneira que eles fugiram e não levaram nem a arma. Deixou funcionando o tanque de guerra. Muitos perguntaram, como isso é possível? Foi uma vez só? Não, foram várias vezes, ele disse. Como isso é possível? Não tem explicação. E ele disse, sim, tem. Já aconteceu várias vezes antes. O Senhor passou por ali. Nós sabemos também que ele contando para nós que muitas vezes eles eram atacados com granadas e homens de Israel transportados em caminhões, vários homens na caçamba, na carroceria dos caminhões, eles eram atacados e jogavam granadas sobre os caminhões. No final da Guerra dos 6 Dias, eles foram ver que vários caminhões tinham as granadas sem o pino grudadas na capota superior.
foram detonadas pós-guerra. Como explicar isso? Como explicar isso? Só para vocês terem uma noção. Israel perdeu nessa guerra de 6 dias 766 homens. Os árabes perderam 18 mil. Pessoal de exatas aí, não vou fazer isso com vocês. Já fiz o cálculo em casa. Para cada soldado de Israel morto, 24 inimigos caíram. 24. Resultado, no final de 6 dias, todos esses países unidos foram humilhados. E a extensão territorial de Israel quase triplicou. Quase triplicou. Por quê? Porque eles foram para a guerra? Não. Porque a guerra vieram até eles. Quando você liga a TV e vê Palestina, você vai perceber que é um povo isolado ali. Porque os outros países se preocuparam em se reconstruir. E nunca mais atacaram Israel. A não ser assim, através de subterfúgio, usando a faixa de Gaza os palestinos. Qual é a diferença de Saul e desses israelitas na guerra dos 6 dias? Diante de Saul havia um exército gigantesco. Diante de Israel, há 50 anos atrás, havia um exército gigantesco. Em primeiro lugar, nós percebemos essa desvantagem e essa lei de Murphy ali na situação em que Saul estava envolvido. Em primeiro lugar, Israel tinha pecado ao pedir um rei ao invés de submeter a Deus. B, o rei escolhido era uma espécie de pavão, covarde, só tinha aparência e papo. 3, o rei só fazia bobagem e colocava o povo em risco. 4, o rei atacou o exército filisteu depois de dispensar 227 mil soldados, ficando com apenas 3 mil. Desses 3 mil, a maioria ficou com tanto medo que desertou, sobrando apenas 600. Outra, o exército inimigo reuniu 3 mil carros de guerra, 6 mil condutores desses carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Outra, o contingente do exército de Israel naquele momento era apenas 600 homens, conforme o versículo 15b. E por fim, para completar a desgraça, nos versículos 19, 20 e 22, vai mostrar que apenas o rei Saul e seu filho Jonathan possuem espada. Essa é a situação. A maneira como funciona ou deixa de funcionar o exército de Israel, ali dentro desse contexto, ou a igreja de Jesus Cristo hoje, pode ser muito semelhante. Nós temos tantos inimigos. Eu não sei se você já se deu conta disso. Nós temos tantos inimigos. Porque não é possível que exista crente que acha que é neutro. Tem muito crente que acha que é isentão, sabe? É neutro, não tem inimigo. E se alegra e fala isso com a boca cheia. Crente que não tem inimigo não é crente. Nós temos inimigos, não são poucos. Além do diabo, que é o nosso inimigo, e a Bíblia diz que ele está 24 horas ao nosso derredor, como um leão, pronto a nos abocanhar. Existe um mundo que nos bombardeia com mentiras, com saídas teoricamente fáceis, que nos afasta do Senhor Deus. Existe a nossa própria carne. O bem que queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos, esse acabamos fazendo. É uma luta da carne contra o espírito contra a carne. Existem os inimigos de Deus, que são os nossos inimigos,
que querem nos derrubar, querem nos humilhar, querem jogar a nossa fé lá na lama. Quantos apontam o dedo direto na nossa face e diz: ah, mas você diz que é crente, mas faz isso, você diz que é crente, mas faz aquilo. Pessoas que ficam pegando detalhes, vírgulas, simplesmente para jogar como uma granada sobre a nossa casa. E dizer: olha, você é hipócrita, é hipócrita, é hipócrita, é hipócrita. Quantos inimigos nós temos? Talvez sejam mais do que 3.000, 6.000, talvez sejam incontáveis como a areia da praia. Mas a questão aqui não são os nossos inimigos, nem a quantidade desses inimigos. A questão em jogo aqui somos nós. De que lado nós estamos? É do Senhor Deus? Ou é do lado das nossas próprias estratégias? Nós lutamos com quais armas? E é interessante que o exército aqui não tinha arma, nem lança, nem espada, porque, sinceramente, é considerado armamento uma espada na mão de Saul e uma espada na mão de Jonathan. Jonathan ainda usava a espada, Saul era mais perigosa a espada no chão do que na mão dele. Que uma espada, Israel. O problema não são as armas que nós temos, a quantidade de armas que podem ser comparadas às armas do inimigo. A nossa arma é outra, e não precisa estar nem na nossa mão. E aí entra o capítulo 14, que vai tirar um pouco o holofote sobre Saul e vai colocar sobre um outro personagem. O filho de Saul, Jonatas, que no primeiro momento que apareceu, não foi dito que era filho de Jonatas, filho de Saul. Aqui, no capítulo 14, diz assim: certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romazeira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube. Aitube, tá? Por favor. Irmão de Icabode. Lembra desse Icabode? Lembram? Filho de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozês, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e o outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: suba até aqui e lhe daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque,
Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Emblemático isso daqui. Onde estava Saul? Debaixo da romanceira, com seus 600 soldados. Ele estava com quem? Ele estava com o sacerdote Aías, que levava o colete sacerdotal. Esse era filho de Aitube, irmão de Icabode. Icabode era filho de Finéias, neto de Eli. Lembra do sacerdote Eli? Que não teve pulso com os filhos. E por isso, os filhos pecaram contra o Senhor e ele não fez nada. E os filhos levaram a arca para a guerra contra os filisteus e ali perderam a arca. E quando vieram os mensageiros e disseram para Eli, olha, seus filhos morreram. E a arca foi tomada. Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida, pronta perto de dar à luz. Quando ouviu que o marido morreu, que o sogro morreu e que a arca de Deus se foi, ela entrou em trabalho de parto e quando o filho nasceu, ela disse, Icabode será o nome da criança. Que significa? A glória de Deus se foi. E Deus disse, dessa linha de sacerdotes não permanecerá. Terei outra, além da família de Eli. E nós vemos aqui o final dessa dinastia sacerdotal. E nós temos aqui o irmão de Icabode, filho de Finéias, neto de Eli. E nós temos algo recorrente. Assim como os filhos de Eli achavam que levar a arca da aliança traria a vitória e a bênção de Deus simplesmente por manusear um objeto consagrado a Deus, abençoado por Deus, mas esquecendo que Deus ele prefere coração contrito do que sacrifício, ele prefere pureza do que palavras. Saul ele está preocupado em consultar, em obter objetos que vão lhe conferir algum poder mágico, espiritual, de alguma maneira. E ele está vendo o povo prestes a sucumbir, ser massacrado, e ele está ali debaixo da romanceira, esperando. Mas Jonatas, seu filho, não ficou ali parado. Não. Como nós não devemos ficar parados. Pois se nós somos perseguidos, nós somos maltratados, nós somos acusados, nós não devemos sentar debaixo de uma romanceira, ficar com dó de nós mesmos, esperando cair do céu algo que mude a nossa vida. Nós devemos buscar a saída dos nossos tormentos, das nossas tribulações no Senhor Deus. A procrastinação nunca foi bênção na vida de ninguém. No mundo espiritual não é diferente. A precipitação de Saul é diferente do que Jonatas fez. Ele foi buscar no Senhor uma resposta para a saída daquele problema. E a situação era aquela mesma, não mudou. Mas ele disse, Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos lá ao destacamento daqueles incircuncisos. Nós devemos lembrar que nós somos poucos e a nossa cultura nos massacra, nós somos ridicularizados, nós somos os esquisitos, nós somos o povo que que ensina que o correto é fazer o sexo depois do casamento, que roubar é pecado, que levar vantagem não é coisa que agrada ao Senhor. Nós somos taxados de burros, idiotas e outros termos muito pejorativos piores do que esse. Mas Jonatas disse, eles são incircuncisos. Eles deveriam se preocupar com as práticas que fazem, não nós.
E ali, com humildade, diferente do pai, ele diz: talvez o Senhor haja em nosso favor. Ele não está falando, eu vou porque Deus tem que fazer, porque eu estou indo. Mas ele diz, olha, talvez o Senhor tenha misericórdia. Talvez, se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus. E aí ele completa, talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Seja com muitos ou com poucos. Jonatas, o filho daquele homem, Saul, ele compreendeu o que seu pai não tinha compreendido ainda. Que a salvação vem de Deus. Não importa o tamanho da dificuldade. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Deus ele pode mudar situações que são impossíveis aos olhos humanos. Uma guerra de 6 dias contra 9 nações. Ou 2 jovens, 2 rapazes, enfrentando um exército incontável. E ele vai, Jonatas vai, e o escudeiro vai, na fé no Senhor. E aí ele diz, vamos e vamos ver como Deus vai nos orientar. Não é bem me quer, mal me quer, não. Olha, se for da vontade de Deus, sei lá, vai cair uma folha no chão. Nem nada disso, não. Eles foram inconscientes do seguinte, Deus vai nos dar paz e vai nos mostrar se o caminho que nós estamos pisando é o caminho que Ele está abençoando. Pois se não for, nós não iremos adiante, nós iremos retroceder. Diante dessa postura de humildade, de entendimento do poder de Deus e de submissão à vontade de Deus, eles vão. E o resultado qual é? É que eles chegam e o exército inimigo, poderoso, vê 2 rapazes subindo, escalando uma parede. E eles falam, não, tá ruim da cachola, ou... E fala, vem cá, a gente vai dar uma lição em vocês. Esse é o erro do inimigo. Quando o inimigo olhou o nosso mestre, carregando uma cruz pesada, rumo à crucificação, todo ensanguentado, quando o inimigo das nossas almas olhou Jesus Cristo na cruz do Calvário, e quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele ouviu, enfim, Jesus dizer, Senhor, eis que entrego o meu espírito, e ali morreu, mal sabia que tinha perdido. Tinha perdido. Perdeu. E os nossos inimigos, eles não percebem isso. Que por mais fracos que nós estivemos, e talvez nós não percebamos isso, essa é a verdade. Na nossa fraqueza, o poder de Deus é aperfeiçoado. Quem disse isso? Apóstolo Paulo. Palavra de Deus. Mas parece que quando nós estamos fracos, nós somos quem? Nada nem ninguém. E o desejo do nosso coração qual é? Fugir. Dormir 24 horas por dia, dormir 10 meses, para depois de 10 meses ver se a coisa melhorou. Será que Saul e os 600, e Jonatas, o escudeiro, se ele fosse de baixo para a romanceira, ele tirasse uma soneca de 10 meses, será que ia resolver o problema deles? Será que o exército inimigo ia falar, não, estão dormindo, não vou matar eles agora não? Ou iam cansar de esperar até eles acordarem? Não, lógico que não. Será que se Jonatas, seu escudeiro, ficasse junto com o seu pai, falando, ai, coitadinho da gente, ai, coitadinho de nós, ia resolver a situação?
Ou será que se Jonatas estivesse ali debaixo da romanceira com o pai, dizendo o seguinte: a culpa foi do fulano, a culpa foi do ciclano, a culpa foi do beltrano, foi Samuel, igual o pai fez. Nós vimos semana passada. Colocando a culpa nas outras pessoas, melhora. Se você está passando por uma dificuldade, uma tribulação, um deserto, uma perseguição, será que a sua vida vai melhorar se você começar a ficar com dózinha de você mesmo, começar a dizer: olha, eu estou na situação, mas a culpa não é minha, a culpa é do governo, a culpa é do prefeito, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do vizinho, a culpa é do cachorro, a culpa é de Deus. Vai melhorar a sua vida? Não vai. Não vai melhorar. E se você disser o seguinte: não tem como ganhar, então não vou nem lutar. Não tem como ganhar, não tem como ganhar. Tem como ganhar dessa corrupção que está instalada em nosso país? Tem como ganhar dessa gente maldosa que mata por troco de nada para ver o furo na cabeça da vítima e o tombo da pessoa? Tem como lutar contra isso? As maldades. É possível isso? Então, para que lutar? Vamos entregar. Vamos já facilitar de uma vez. Vamos abrir mão. Se todo mundo mente, vamos mentir também. Se todo mundo rouba, vamos roubar também. Se todo mundo é violento, vamos praticar a violência também. Olho por olho, dente por dente. Aliás, se me arrancar um olho, eu arranco os 2 olhos e dou um soco nos dentes. Jonatas não pensava assim, porque ele sabia que ele não deveria entregar, mesmo diante de situações absurdamente adversas, pois ele tinha o Senhor e não importava o número, com muitos ou com poucos, o Senhor tinha poder para salvar. E o Senhor tem o poder para salvar você da situação que você estiver. Versículo 15, 14, versículo 15 ao 23. Resultado. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Então Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas espadas. Alguns hebreus que estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Olha que coisa impressionante. Se você estava apreensivo semana passada, o que seria de Israel? Se você está apreensivo hoje, o que será do povo de Deus, da igreja de Deus? Não fique. Se você está apreensivo acerca da sua vida e dos inimigos que te cercam, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Não depende
de você, da sua força, da sua espada. Depende de Deus. Se você obedecer a Deus, se você submeter a Deus, se você tiver uma vida de santidade, se a prática da piedade for uma constante na sua vida, não tenha medo. Não tenha medo. Aliás, se nessa noite, se você confessar o seu pecado, os seus pecados, se você renovar a sua aliança com Deus, coloque todas as situações que são impossíveis e diga: Senhor, eis aqui os inimigos que me cercam. E faça como Jonatas. Com muitos ou com poucos, se o Senhor quiser salvar, Ele salvará. Nós vemos no versículo 15, então caiu terror sobre todo o exército. Exército filisteu. Tanto sobre os que estavam no acampamento, no campo, foi generalizado. Em todos os lugares houve uma confusão tremenda, tremenda. E aí, Israel tinha espada? Tinha lança? Tinha a de Saul, que estava debaixo da romanceira, né, parada, e a de Jonatas. Mas eles precisavam disso? Eles tinham Deus. Então Deus fez o chão tremer. Então Deus novamente colocou terror no coração daquele exército inimigo. Enquanto isso, Saul olhou a confusão, o barulho. E percebeu: eu não fiz nada, mas alguém deve ter feito. Contem os soldados. Faltavam 2. Seu filho Jonatas e o escudeiro do Jonatas. Aí o que ele faz? Não, mas eu não sei, não tenho certeza. Vamos consultar a arca de Deus. Vamos ver se é isso mesmo. Ele duvida. Ele está vendo o agir de Deus. Ele está vendo a libertação, não é a primeira vez. Mas ele quer... O que esse homem quer? O que você quer de Deus, para que você o siga para onde mandar, onde Ele mandar. O que você e eu, o que nós queremos de Deus, que nós queremos que Deus prove para nós. Será que alguém aqui tem a dúvida que Ele é todo poderoso? Que Ele pode transformar as nossas vidas dia após dia? E que Ele tem o melhor para nós? Não existe inimigo, seja o diabo, seus demônios ou pessoas enviadas por eles, que podem frustrar os planos de Deus em nossas vidas. Não tem patrão, não tem governo, não tem ninguém. Nem a morte. Alguém duvida disso? Se não duvida, por que não, então, caminhar conforme a palavra de Deus? Por que não confiar? Por que não criar os filhos nos caminhos do Senhor? Por que não servir a igreja de Jesus Cristo com todo o coração, de toda a alma, com todas as forças? Por que não? O que precisa mais aparecer? Enquanto Saul falava com o sacerdote, tumulto no acampamento ia crescendo cada vez mais. Aí ele decide entrar na guerra. Então Saul e os soldados se reuniram e foram para a batalha. Quando chegaram lá, os filisteus estavam em total confusão. E as espadas dos próprios filisteus eram usadas contra os próprios filisteus. Israel não precisaria de um exército de 330 mil, de 400 mil, de 500 mil, não precisaria de carros de guerra, não precisaria de nada. Eles só precisavam de Deus. Você precisa do quê? O que você precisa para viver uma vida plena? Uma vida sem angústia, sem ansiedade, sem medo. O que você precisa?
Tivemos uma conversa muito boa ontem à noite aqui com os jovens. Falamos um pouquinho sobre isso, né, jovens? Do que você é feito? Você é feito de medo, de dúvida, de incerteza, de achismo? Do que você precisa para ter uma vida plena diante do Senhor? Você precisa de dinheiro? Você precisa de carreira? Você precisa ter filhos? Você precisa ter casamento? Você precisa ter casa? Você precisa ter carro? Você precisa ter o quê? Saúde? Do que você precisa para estar em paz com você mesmo e com Deus? Ontem nós chegamos à conclusão que nós precisamos de apenas uma coisa. Nós precisamos só de Deus. Só dele. E uma vez que nós só precisemos somente de Deus, não teremos mais medo de nada. Nem da falta material, nem da carência emocional, nem ter medo da morte. Pois até no leito de morte, nós podemos nos alegrar, pois sabemos que tudo que precisamos nós já temos. E sempre teremos, sempre, o Senhor Deus. Pois aquele que não tem Deus como única necessidade, e necessidade maior em sua vida, cria-se inúmeras necessidades. E a tendência é ficar sentado debaixo de uma romanceira, chorando as pitangas. As árvores não coincidem, mas a metáfora é a mesma. E lá no versículo 23, diz assim: assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. Quem conquistou a vitória? Não foi Saul, não foi Jonatas também, não foi o seu escudeiro, foi o Senhor. Foi o Senhor. Que grande livramento. Que grande livramento. Eu fico triste apenas com uma coisa, como nós iremos ver posteriormente. Quando Saul desonrou o Senhor, fazendo sacrifício no lugar de Samuel, o Senhor tirou Saul do trono e disse: sua descendência não será, não sentará no trono. Eu fico imaginando, e a gente vai ver um pouco mais sobre Jonatas. Que triste. Que triste Jonatas não ter tido o privilégio de sentar no trono de Israel. O pai não permitiu. O pai não foi capaz de perpetuar a linhagem. E Jonatas, infelizmente a gente sabe a história. Jonatas morre no mesmo dia que o pai morreu. E nunca se torna rei. O que seria de Israel, ao invés de ter escolhido Saul, ter escolhido Jonatas? Não sabemos. Não sabemos. Mas o que sabemos é que Jonatas, um homem temente, diferente do seu pai. Um homem que confiava em Deus. Um homem íntegro. E nós iremos ver porque Davi valorizou tanto a amizade que ele conquistou com Jonatas. Como é bom ver pessoas que servem a Deus. E como é bom ver
que essas pessoas trazem tanto bem para aqueles que cercam. Jonatas trouxe bênção para Israel. É só o começo da jornada. Você também pode ser como Jonatas. Você pode ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Ou você pode ser como Saul. Pode ser uma âncora na vida das pessoas. Eu oro nessa noite para que você seja como Jonatas. Seja um raio de luz num dia de trevas. Seja uma esperança no meio de um caos, de uma confusão e de uma tribulação. Que você seja ali o servo de Deus enviado para ser instrumento, para canalizar a vitória, não a derrota. Que você seja usado pelo Espírito Santo para confortar os abatidos e levantar os ânimos daqueles que precisam lutar. Que você esteja à frente e entre em todas as batalhas que aos olhos dos homens são perdidas, mas aos olhos de Deus já foram ganhas pelo Cordeiro. Que você confie todos os dias, até o último dia. Que você alegre no Senhor, independente da situação. Milhares te cercando, ou milhares a seu favor, não faz diferença. Porque o que importa não está na horizontal, está na vertical. Não importa estar debaixo da mão de Deus, importa estar debaixo da vontade de Deus. Salmo 91. Eu encerro lendo para vocês esse salmo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o nosso Deus. Esse é o Altíssimo. Se você se abriga, se você habita no abrigo do Altíssimo, à sombra de Deus, você pode dizer todas essas coisas. Se você serve ao Senhor, com todas as forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, você pode falar como Jonathan: não importa se com muitos ou com poucos, se o Senhor quiser salvar, Ele salva. E que Ele te salve das suas tribulações, dos seus inimigos, das suas dores, das suas dúvidas. E renove sua força. Aumente a sua fé. E lhe conceda a vitória. Em nome de Jesus. Amém.